tema recorrente aqui no nosso programa é sobre o papel da tecnologia inserido na sociedade, especificamente aqui para os advogados, né? Quais são as extensões disso na prática do advogado que às vezes olha em volta e vê todas as suas atribuições sendo substituídas? Por exemplo, se você for hoje ao Google, você vai fazer um contrato de locação, você tem lá todo um contrato pronto, ou no site GPT, enfim. Naturalmente, isso aí não substitui o advogado. E aí a gente percebe quando as consequências já são tomadas. E aí hoje eu vou conversar sobre isso e um papel também do novo advogado enfrentando esse papel. Vou conversar com o Fábio Fernandes, que é presidente da Comissão do Jovem Advogado. É um prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre essas questões tão importantes. Maravilha, Serginho. Antes de mais nada, queria te agradecer o convite, parabenizar você por esse trabalho que você faz aqui na nossa subseção, sempre noticiando aí os eventos, que são vários, principalmente agora em agosto, que passou no mês da advocacia, que a nossa subseção aí fez diversos eventos, tivemos o baile da advocacia, que você também cobriu brilhantemente. Então, parabéns por esse serviço que você presta, não só para a advocacia, mas também para a sociedade santista como um todo, né? Que nos faz aproximar, nós advogados, da sociedade, que esse também é um pouco do nosso papel. E realmente, né, Serginho, a tecnologia hoje, como tudo na vida, né, como a gente que já veio do processo físico e a gente passou para o processo digital, ela é sempre uma novidade, sempre um desafio, inclusive essa transição agora, né, de trabalhar com a inteligência artificial é um dos grandes desafios para a advocacia e a gente, à frente da Comissão da Jovem Advocacia aqui da OAB Santos, a gente tem também essa questão da inteligência artificial como uma das nossas pautas de trabalho, né, de reverter realmente esse desafio que o advogado tem com a facilidade que hoje a clientela em geral tem de acessar a informação, né, como você bem colocou, aqui facilmente uma pessoa acessa um contrato de locação, um contrato de venda e compra e às vezes tenta deixar o advogado de lado nessa atuação. A gente tem justamente essa missão de dar ao novo advogado, ao jovem advogado, a possibilidade dele aprender a reverter esse cenário para ele conseguir angariar também mais clientes e otimizar também o seu tempo. Porque, como você bem colocou, o advogado ele não pode ser substituído, né? A tecnologia pode realmente trazer uma informação um pouco mais ampla para a sociedade, mas sempre vai ter aquele furo, aquele efeito humano que só o advogado consegue suprir. Eu lembro que eu começava a fazer aqui, quando eu comecei a fazer o programa, e anteriormente também, qualquer entrevista que eu via, ou palestra que eu via, as discussões eram geralmente, olha, a alteração do Código Civil, aquela questão, naturalmente a gente continua conversando sobre as alterações, as mudanças processuais, ou direito material, enfim, as questões que acontecem na sociedade. Mas os temas hoje, eles foram inseridos, foram alterados, então, e eu vejo pelas entrevistas, justamente nesse ponto. Antigamente a gente ficava preso só a uma questão que estava na parte material e hoje a gente tem outros problemas, e problemas que atingem a sociedade, seja com golpes de tecnologia, seja questões de aposentados, através de sistemas fraudulentos, mas tecnológicos, que outrora você não conseguia detectar. Enfim, você tem muitas questões que estão atingindo diretamente a sociedade, além da questão da discussão do direito em si. É verdade, realmente, apesar da tecnologia facilitar muito a nossa vida, né? Voltando aqui para a questão do processo, antes a gente levava aí para fazer um bloqueio cisbajude e ele se efetivar, era questão de meses, né? Até realmente na época do processo físico, transmitir a ordem de bloqueio para o banco devolver falando que encontrou um valor e esse valor ser bloqueado, a gente já perdeu meio ano praticamente. Hoje a gente faz isso num clique através do processo digital. Então isso realmente facilita a nossa vida. Mas, em contrapartida, a tecnologia é perigosa, né? Esses golpes digitais cada vez mais elaborados, principalmente para o público idoso, né? Aquele público que ainda também não tem tanto acesso à informação, que a gente vê direto isso, não só aqui nos nossos eventos, mas também no dia a dia forense, nos nossos escritórios, né? Hoje, em uma ligação, você corre o risco de praticamente zerarem a sua economia de uma vida inteira. E, infelizmente, a gente já viu isso acontecer e é muito triste. Então, inclusive, esse é um dos nossos projetos que a gente traz no OAB Vai Escola, levar essa informação sobre esses golpes virtuais para as escolas.
Porque hoje, em diversos temas, não são os filhos que educam os pais, mas muitas vezes os pais é que acabam educando os... Aliás, desculpa, não são os filhos, não são os pais que educam os filhos, mas os filhos que educam os pais, porque essa geração que já nasce conectada é que tem que levar para dentro de casa aquela informação de, olha, pai, não confia em qualquer coisa que te falam, não confia em uma ligação, jamais passe aquele código de 4 dígitos pelo telefone, porque realmente tá muito perigoso, perigoso. Esse intercâmbio, essa simbiose dentro das famílias, você tinha assim, que hoje em dia os filhos auxiliam os pais, naturalmente algo muito importante, porque quando você estava falando nós estamos falando do sistema, eu lembro até anteriormente que você precisava pedir o ofício, antes até, você pedia ofício para o banco, você encaminhava o ofício para o banco, e quer dizer, isso demorava 1 mês e pouco, mas você pegava o ofício, levava até o Banespa que existia, você protocolava lá, esperava o ofício voltar, para vir no processo, voltava aqui por malote, com isso tudo. Então, realmente, a tecnologia ela evoluiu para auxiliar a sociedade. Mas o ponto é que a gente tem como toda uma mudança de comportamento, seja para o bem ou para o mal, nós estamos nos deparando com isso. E a nossa obrigação sempre está alertando as pessoas que o público que assiste o programa geralmente é um público interessado no que está acontecendo e está recebendo ligações no seu dia a dia, dizendo, olha, foi efetuada uma compra tal, geralmente nem o banco é nosso. Eu já recebi 3 vindo para cá. É impressionante, às vezes eu converso até com os caras que estão dando golpe, mas vocês não têm o que fazer, ou você está dando golpe você está morrendo aí, quer dizer, aí ele virou na verdade um emprego para essas pessoas, e eu estou falando isso porque quando a gente está, o papel de quem está vindo também para a advocacia agora, e aí pegando esse elo com um jovem advogado, qual você está à frente da comissão, desempenhando um papel tão importante, é justamente não só ensinar o advogado como ganhar cliente, mas também como se posicionar, porque se a pessoa que tem novo tem muita facilidade com a parte tecnológica, para o outro ele perdeu um pouco do que nós tínhamos quando eu ficar com a barriga no balcão. E, quer dizer, então essa junção que é importante, né? É verdade, essa transição, né, realmente é um desafio para a gente, né? Inclusive, uma das matérias que a gente aborda também aqui nos nossos cursos de capacitação é ensinar o jovem advogado como agir nos momentos mais urgentes do processo. A gente fala, por exemplo, lá no sistema ESAGE, você tem como marcar uma caixinha ali para o processo ir para uma fila mais rápido, por um pedido de liminar, mas a gente até dá um exemplo aqui, às vezes, nas nossas palestras. Nossa, se te procuram, o cliente te procura falando que vão cortar a tua energia no dia seguinte. Será que é suficiente você marcar que existe um pedido de liminar e aguardar que o magistrado eventualmente analise isso a tempo? Não é, né? E antigamente o que a gente já fazia? Já corria para o fórum, já batia lá na porta do gabinete do magistrado e já buscava despachar. E hoje, com essa geração praticamente 100% digital, acaba perdendo um pouco desse traquejo, né? Então, uma das coisas que a gente fala aqui no nosso curso é realmente o jovem advogado não ter medo de despachar com o juiz. Inclusive hoje, né, o próprio Tribunal de Justiça já disponibiliza meios digitais de você conseguir acionar o magistrado numa situação mais urgente. Por exemplo, né, temos o balcão virtual, temos os magistrados atendendo de forma digital. Então a gente busca passar para o jovem advogado que não fique somente refém do sistema processual, né? Mas assim como na advocacia mais antiga, dessa geração que veio antes desses jovens advogados, que eles busquem aquele contato pessoal, mesmo que numa tela de computador, com o magistrado. Exatamente. Essa é uma busca incessante. Não adianta você imaginar que está num sistema antigo, que você bate lá no fórum e vai, olha, eu vou falar com o cartorário, esquece. Mudou. Por outro lado, tem que saber se posicionar também. E aí é uma das coisas. Tem que saber falar com o magistrado, tem que sustentar oralmente quando for no TJ, porque não adianta. Isso é importante. Às vezes o cliente gosta também. Enfim, esse é o desafio que nós estamos trazendo aqui, dessa mudança comportamental, porque antigamente era muito claro, você entrava numa faculdade, segundo ano, primeiro ano, às vezes, você ia lá fazer estágio. E aí você fazia estágio, você tinha
tinha grandes dificuldades, né? A gente às vezes para pegar, tinha que até ficar o dia inteiro no TJ para pedir um acordo para poder trazer lá, para depois levar, enfim, era muito mais artesanal e não adianta imaginar que isso vai solucionar. Por outro lado, isso faz falta porque você sabia como pleitear, como requerer, então isso é muito importante ainda. Então eu acho que é um grande desafio, e tem outros desafios que aqui, porque eu tenho feito muitas entrevistas, grandes desafios como o que o antigo advogado não tem, que é isso, ele não sabe se vender, quando eu digo se vender, no sentido de, às vezes, trazer um texto, ou gente que se vende demais atropelando o estatuto, quer dizer, ou gente mais nova que acredita, porque vocês têm as redes sociais e é natural falar com o celular, quer dizer, e atropela, quer dizer, esses são, é o papel aqui de vocês aqui. Exatamente, esse é o papel fundamental da nossa Comissão do Jovem Advogado. É realmente trazer para aquele colega que está chegando à nossa casa, está iniciando na advocacia, todos esses limites. Como se posicionar no mercado, até que ponto ele pode chegar nesse posicionamento, o que eu posso postar na minha rede social, o que eu não posso, o que pode caracterizar aí que eu estou querendo angariar a clientela e posso acabar esbarrando numa infração ética, né? A gente busca trazer aqui na nossa comissão todo esse apoio para o pessoal que está chegando. A gente faz aí mensalmente o curso de capacitação da Jovem Advocacia, que a gente traz essas matérias. A gente, agora, eu já venho da gestão anterior, sob a presidência da doutora Tamires, e agora estou nessa missão aqui na presidência da nossa comissão, e o curso de capacitação já existia na outra gestão, né? E agora a gente dá continuidade a esse projeto brilhante, sempre buscando aprimorar. Então, a partir desse ano, né, nós começamos a dividir o nosso curso de capacitação em 3 nichos. Né? Então a gente faz um curso sobre advocacia civil, então a gente traz ali os principais desafios de quem quer advogar na esfera civil. Então, como elaborar um bom contrato, como você vai se portar numa audiência no juizado, numa audiência de instrução, todos esses limites gerais da advocacia, as prerrogativas de quem atua na advocacia civil. E aí depois a gente traz em outra edição, sempre uma por mês, né? Aí a gente traz a edição criminal, que foi essa última. Aí a gente fala sobre o processo probatório na esfera criminal, tribunal do júri. Vamos ter em breve um júri simulado, que a gente passa o dia inteiro para realmente o pessoal mergulhar nessa esfera do tribunal do júri. E depois a gente faz também a edição do trabalhista, falando como você atender um bom cliente trabalhista, para quem atua para reclamante, para reclamado, ou seja, todas aquelas matérias que a gente não vê na faculdade, né? Que é efetivamente o tal do 6º ano. Né? A pessoa sai da faculdade e ela se depara com esses desafios da profissão, que muitas vezes, até pela questão do estágio, que já não é como era antigamente, ela acaba não tendo esse traquejo mesmo, não tendo já essa experiência para começar na advocacia. E aí a gente desenvolve esse curso de capacitação para estender a mão para esse advogado que está chegando e também aos estudantes de direito. Nossa comissão é aberta também, não só aos advogados, mas também aos estudantes de direito. Isso é muito legal. A comissão de vocês, a doutora Tamires, você, Fábio, é sempre atuantes. É uma das comissões mais atuantes que tem na nossa subseção e vem realmente suprir essa lacuna, esse ato que o estágio cumpria, que era justamente você... Porque hoje é o seguinte, olha, vai no processo e pega uma xerox lá. Eu quero uma xerox do acordo, do agravo que foi juntado lá. Antigamente, você não... Hoje em dia você faz um clique, sai tudo impresso. Então, você não precisa do estagiário para isso. E o estagiário olhar o processo e falar, nossa, tem muita gente que se forma hoje, que estuda academicamente, mas ele não tem essa... E aí a capacitação é importante para enfrentar a vida, porque não adianta, você pode trazer vídeo no YouTube, você pode fazer... Nada como sentir. Nada como experiência. Como experiência. Então, isso eu acho muito importante. Novos desafios, naturalmente, a comissão aqui vai ter, principalmente com o site GPT, que substitui. E ele ajuda mesmo. Ele traz uma organização, principalmente, mas ele não supre a sua redação, o que você pede. Isso é muito individual e isso você fala um caso genérico para ele vai te trazer, vai te apontar, mas é para somar, não para substituir. É verdade, o ChatGPT, assim como toda a inteligência artificial, ela vem para somar na vida do advogado, mas ela tem que saber
ser usado, né? Você precisa saber usar essa ferramenta para otimizar o seu tempo, mas nunca para substituir o seu trabalho, né? A gente vem acompanhando aí alguns casos até de advogados que estão sendo representados por petições completamente elaboradas no ChatGPT com jurisprudência inventada, né? Nós tivemos aí recentemente aqui na OAB um congresso sobre advocacia extrajudicial que foi brilhante. E uma das palestras a gente teve o tema de inteligência artificial e o palestrante bem ressaltou que muitas vezes a inteligência artificial ela acaba divagando, ela acaba, né, fugindo um pouco daquela esfera de raciocínio que a pessoa que dá o comando realmente solicita. Então, esse é um dos grandes desafios que eu acho que a advocacia atual vai enfrentar. Aliar a inteligência artificial com a boa produção do trabalho, sem substituí-lo, né? Então, o que a gente pode usar o ChatGPT? Talvez para um resumo documental, né? Um negócio interessantíssimo que o palestrante aqui comentou e realmente passar a sua petição já pronta pela análise do ChatGPT, né, para entender se eventualmente você está bem direcionado, né? O ChatGPT proferir a sentença da tua petição inicial. Tem muito advogado que faz isso para realmente saber, olha, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu não estou indo? Isso é usar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, mas não como um substitutivo do advogado. Porque o advogado, o fator humano, eu acredito que a inteligência artificial nunca vai poder substituir. Não, você me deu... Eu desconhecia e nunca nem pensei nisso, de enfrentar, fazer uma petição inicial e pedir para ele julgar. Enfim, eu nunca tinha visto... Porque, na verdade, é uma perspectiva... quando você tem uma certa resistência... Quando você vem numa escola e é um tipo, você tem uma formação, uma coisa que está grudada, né? E aí, quando vem essas novas questões, você não se permite inicialmente falar, tal. E depois você se rende de uma maneira que você pode auxiliar. Mas tem gente que já se rende logo de cara e... É verdade, acho que não precisa trabalhar mais. Não, acho que precisa trabalhar mais. Mas é muito importante, aqui eu sempre falo, Fábio, aqui é um momento de reflexão. Aqui o programa é justamente para os advogados e para a sociedade. Muita gente, às vezes, que está assistindo, tem um probleminha de plano de saúde, tem um probleminha, ou é um jovem que está lá assistindo num cafezinho, por exemplo, olha, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer na vida, eu me formei em Direito, não sabe? Então, a ideia justamente aqui é conversar sobre questões pontuais do direito acadêmico, onde você evolui, questões que estão em pauta aí, mas principalmente trazer uma consciência para onde ir e entender que os advogados são uma peça fundamental para a engrenagem da sociedade inteira. Então, aqui a gente faz isso aqui, a gente tenta suprir essas questões e trazer e fazer com que a população, os colegas também, advogados, mas a população sinta confortável na casa da democracia que é a OAB. É verdade, a OAB sempre esteve presente nos momentos mais importantes no cenário nacional. É a casa da democracia e, como você bem colocou, o advogado ele é indispensável, né, não só na administração da justiça, mas como em todos os atos da sociedade. Então, por mais que aquela pessoa que está nos assistindo agora, que tem um problema e prefere recorrer ao Dr. Google, que a gente chama, né, não deixe de consultar um advogado. O advogado, repito, já falei aqui 2 vezes, vou falar a terceira, o fator humano nunca vai ser substituído. O advogado ele tem a experiência que a inteligência artificial, que o Google não tem. O advogado ele pode te encaminhar para a solução correta do teu problema, que às vezes você não vai encontrar no Google, no ChatGPT ou em qualquer outra ferramenta. Então não deixe de buscar um advogado, não deixe de trazer o seu problema para esse profissional que realmente estudou, se especializou para buscar dar sempre a melhor resposta para a sociedade. Olha, perfeitas palavras, doutor Fábio, e com elas vou até me encerrando aqui, primeiro parabenizando pela brilhante gestão que está à frente da Jovem Advocacia, que realmente é uma comissão que labuta, que corre, que vai atrás. Eu quero parabenizá-lo e também fazer um convite aí para que você sempre possa retornar aqui para a gente conversar sobre esses assuntos tão importantes. Obrigado, Fábio. Com certeza, Serginho. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Queria deixar também um abraço aos meus companheiros de comissão, porque sem eles a gente não consegue realizar nada, né? Então, o doutor Guilherme Craveiro, a doutora Bianca Campos, a doutora Jennifer Daiane, que agora se licencia da nossa comissão, que
que ela em breve, que ela está grávida, né? Vai trazer uma jovem advogada para a gente, deixar um abraço aqui para eles e o meu agradecimento. E o meu agradecimento a você. E mais uma vez, os nossos parabéns pelo trabalho que você faz aqui pela OAB. Obrigado.